A nós outros, irmãos, eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Noite de Santa Ceia, noite onde nós trazemos à memória o melhor, nós trazemos à memória o que é mais importante, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. A noite onde nós nos lembramos de que o preço foi muito alto para que eu e você estivessem aqui esta noite para adorar ao Senhor. Que o preço que Jesus pagou por nós vai além de palavras, além da nossa compreensão, que um preço foi um preço de morte e morte de cruz. Então eu quero convidar você a meditar na palavra do Senhor esta noite. Eu estava pensando e pedindo ao Senhor que me desse uma palavra, e eu tenho um costume, irmãos, eu não gosto de pregar sem que o Espírito Santo ministre ao meu coração a palavra. Porque eu sinto que é algo vazio, é como se aquela palavra não fizesse o efeito necessário. Então, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de trazer à igreja uma mensagem, o Espírito Santo já ministrou em mim essa palavra. O Espírito Santo já trabalhou algo em mim através desta palavra. Então, o que eu vou estar ministrando a você essa noite é algo que o Senhor já falou no meu coração. E nós vamos ler um texto que está lá em Mateus, no capítulo 16. Nós vamos ler dos versículos 15 ao 20. Mateus, capítulo 16, dos versículos 15 ao 20. Amém? Diz assim o texto: Mas vós, perguntou-lhe Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondeu-lhe Simão Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Disse-lhe Jesus, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que estás no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. E o que ligares, pois, na terra, será ligado nos céus. E o que desligares na terra, será desligado nos céus. Então ordenou aos discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Amém? Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por este culto, por este momento que nós tivemos, por esta oportunidade, Senhor, de falarmos com o Senhor, de nos relacionarmos com o Senhor, através da adoração, através da oração, através da tua palavra. Tudo que nós fizemos, ó Deus, até aqui foi para que o teu nome seja glorificado, para que o Senhor seja conhecido e para que o Senhor nos ouça e nos reconheça como os teus filhos. Nós te adoramos, Senhor, porque, Deus, nós temos em Ti tudo o que nós precisamos. Nós somos pequenos, ó Deus, mas nós temos um Deus grande que cuida de nós. Nós temos um Deus que olha para nós apesar das nossas imperfeições. Apesar dos nossos pecados, o Senhor é aquele que nos sonda. E o Senhor faz além do que os nossos olhos podem ver. Por isso, essa noite eu entrego a tua igreja em tuas mãos. Que a tua palavra encontre uma terra fértil em cada um de nós, ó Pai. Para que nós venhamos experimentar o melhor do Senhor. Aquilo que o Senhor tem reservado para nós nesta noite. É o que nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, amém, irmãos? A mensagem, irmãos, que eu gostaria de deixar para a nossa meditação nesta noite, tem como título, E vós, quem dizeis que eu sou? Nós vemos aqui, irmãos, o texto que nós lemos, um diálogo entre Jesus e os seus discípulos. E nesse diálogo, Jesus faz essa pergunta aos seus discípulos. Porque muitas pessoas estavam dizendo, ele é um profeta, ele é o Messias, ele é isso, ele é aquilo, e ele é isso. Por quê? Porque Jesus estava fazendo muitos milagres. Jesus estava deixando a sua marca na terra.
E era necessário que isso acontecesse. Era necessário que o Filho do Homem se revelasse em sua glória, em seu poder e majestade, para que quando ele fosse embora, a igreja tivesse a força necessária para dar continuidade ao que ele começou. Para que a igreja tivesse força para seguir as instruções de Jesus. Então Jesus estava manifestando o seu poder. E ele, no meio de um diálogo com os seus discípulos, depois dos discípulos falam, olha, estão dizendo que o Senhor é Abraão, que o Senhor é Moisés encarnado, estão dizendo tantas coisas. Jesus vem e pergunta aos seus discípulos, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Irmão, se eu perguntar para você essa noite, quem você diz que é Jesus? Eu tenho certeza que você vai me dar um diagnóstico sobre quem é Jesus para você. Você vai me apresentar o Jesus que um dia se apresentou a você. Você vai dizer para mim, olha, irmã, Jesus é o meu Salvador, Jesus é aquele que me curou, Jesus é aquele que estendeu as mãos para mim, Jesus foi aquele que se apresentou a mim por sonhos, por revelações. Jesus é este. Cada um de nós temos a revelação de Cristo em nós, a marca de Cristo em nós, porque Cristo se revelou individualmente a cada um de nós. E isso não é ruim, isso é excelente. E quando, irmãos, eu venho com essa pergunta que Jesus fez aos seus discípulos, eu trago a você algumas reflexões. Jesus, ele nos traz nesse texto duas formas pelos quais nós podemos conhecê-lo. A primeira, nós podemos conhecê-lo pelo que os outros dizem que ele é. Pelo que os outros falam dele. Nós podemos conhecê-lo. Eu posso falar de você para Jesus. Eu posso falar de Jesus para você. Eu posso falar. Eu posso falar para você o que Jesus fez por mim e como a minha vida foi transformada por Jesus. Eu posso testemunhar da glória dele, do poder dele na minha vida. Então você pode conhecer a Jesus através do que eu falo dele para você. Através do que eu vivi e vivencio com ele todos os dias. Eu posso te apresentar Jesus. Mas o texto também nos mostra uma segunda forma de você conhecer a Jesus, que é a respeito do que você vive com ele. É a sua experiência com Deus. É a sua vida com Deus. É como você se relaciona com ele. É como você olha para Jesus, é como você enxerga Jesus através daquilo que você experimentou com ele. Você pode conhecer a Jesus através das suas experiências vivenciais com ele. Então, nós temos essas duas formas de conhecer a Jesus. Nós temos textos, irmãos, como, por exemplo, a mulher do fluxo de sangue. Nós conhecemos bem esse texto. E eu posso testemunhar de Jesus através da história dessa mulher. Uma mulher que há muitos anos sofria com um fluxo hemorrágico. Uma mulher que estava abastada já da sociedade, afastada, que já estava jogada pelos cantos, porque pela lei ela não podia se relacionar com as pessoas. Uma mulher que já tinha gastado todo o seu dinheiro em busca de uma solução para o seu problema. Uma mulher que já estava abandonada, que já não via mais solução para o seu problema. Mas essa mulher ouviu falar de Jesus. Essa mulher ouviu falar que Jesus estava passando pelo seu caminho, pela sua estrada. Aquela mulher tinha que viver, irmãos, escondida. Aquela mulher tinha que viver ali pelos cantos, porque ela não podia se relacionar com ninguém. E aquela mulher, quando ouviu falar que Jesus estava passando, aquela mulher se aproximou, rompeu uma barreira de pessoas que estava à sua frente. E aquela mulher pensou da seguinte forma: se tão somente eu tocar na orla dos seus vestidos, eu serei curada. Ela nem pensou, se eu chamar a atenção dele para mim, se eu falar com ele, se ele me tocar, se ele fizer, não.
se eu somente tocar na orla dos seus vestidos, eu serei curada. Como é a sua fé diante do Senhor esta noite? Você acredita que só de se aproximar de Jesus você recebe o que você está buscando dele? Você acredita que se só de você estar aqui esta noite, Deus já está se revelando a você em Jesus Cristo e você tem a oportunidade de tão somente tocar na orla das suas vestes, para que você possa receber o que Ele tem para você esta noite? Olha que coisa, que experiência maravilhosa. Ela não desejou abraçar Jesus. Ela não desejou se aproximar e se apresentar a Jesus, até porque a situação dela não a deixava numa situação tão favorável a ponto disso acontecer. Mas ela desejou tocar na orla das vestes de Jesus, para que ela fosse curada. E a fé daquela mulher produziu um milagre, produziu vida, vivificou a vida daquela mulher em Jesus Cristo. Às vezes, você pode não se sentir tão digno de se aproximar e falar com o Mestre, de se aproximar de Jesus, de tocá-lo. Mas eu quero dizer para você essa noite que o simples ato de você adorar a Jesus, de você sentir o desejo de estar perto dele, já faz diferença entre o milagre que você está buscando na presença dele. Já faz diferença. E é interessante que, em seguida, a mulher do fluxo de sangue, nós temos uma segunda história que se segue, que vai entrelaçando com o dessa mulher, com a história dessa mulher, que é a história da filha de Jairo. Aquele homem tinha ido atrás de Jesus. Aquele homem tinha corrido atrás de Jesus, porque ele entendia que só Jesus podia curar a filha dele. A filha dele estava doente. E ele foi ao encontro de Jesus e ele falou: Jesus, a minha filha está doente. Vem comigo para que o Senhor cure a minha filha. E Jesus estava a caminho da casa daquele homem quando a mulher do fluxo de sangue se aproximou. Jesus estava indo resolver um problema. Jesus estava indo trazer um milagre, quando o milagre daquela mulher foi alcançado. Por quê? Porque por onde Jesus passa, o milagre acontece. Porque aonde Jesus passa, algo tem que acontecer. A vida da gente não continua a mesma quando Jesus está aí. Quando Jesus está caminhando, irmãos, por todo o caminho que Jesus percorria, havia milagres, curas. Havia o poder dele sendo manifesto. E não é diferente nos nossos dias. Aonde Jesus está, algo acontece. A glória dele se revela a nós. Aonde Jesus está, irmãos, a palavra diz que Jairo foi com Jesus e tantas coisas aconteceram no meio daquele caminho e Jesus realizou tantos milagres no meio daquele caminho, até que chegou, irmãos, uma pessoa, um servo da casa daquele homem e falou: olha, não precisa mais incomodar o mestre, porque a tua filha está morta. Não tem mais motivo dele ir lá. Ele vai fazer o que lá? Acabou. Não tem mais o que fazer. Não há uma frase que diz: enquanto há vida, há esperança? Não é assim, irmãos? Porque o homem limita o poder de Deus. O homem olha pela perspectiva dele. Nós somos limitados, mas Deus não é. Nós somos pequenos, mas Deus é grande. Quantas vezes, irmãos, Deus nos prova na nossa fé e nos faz enxergar além do que os nossos olhos estão vendo. Quantas vezes, irmãos, nós estamos passando por lutas e nossa visão natural diz: acabou, não tem mais o que fazer, acabou, não há mais solução, chega, já deu. E o Espírito Santo começa a te encher, e o Espírito Santo começa a te capacitar, e começa a te mostrar que não é o fim, que não é ali que vai acabar aquela história, que Deus tem algo maior, tem algo melhor reservado para você, que aquela história não é o fim, que Deus é que está conduzindo aquela história. Quantas vezes, irmãos? Você nunca viveu isso? Experimenta. Experimenta vivenciar isso da parte de Deus.
Você achar que tudo está acabado. Você olhar e falar, pronto, acabou. E o Espírito Santo vem falar, opa, acabou? Acabou aí porque você não pode mais nada. Acabou aí porque você não tem a autoridade e o poder necessário para mudar essa história, mas eu tenho. E aonde você não pode fazer, é aonde eu entro. Aleluia. Aleluia, Deus. Nós te louvamos esta noite. Aleluia, Jesus. Recanto e balasturiandas. Rimanas tuide cantarabalamanás. Muitas vezes, nós não enxergamos o que Deus está fazendo nos bastidores da nossa vida. Muitas vezes, nós estamos tão focados no que nós estamos vivendo, nos problemas, nas lutas que nós estamos enfrentando, que nós não enxergamos quem está caminhando conosco. Nós não enxergamos que Deus, Ele é maior do que os nossos problemas. Que o milagre dele vai além da nossa percepção. Irmãos, quando aquele homem chegou e falou para Jairo, não há mais solução, a sua filha está morta. Nos traz um ensinamento, irmãos, que nós precisamos pensar todos os dias. Não é enquanto há vida, há esperança. Mas é, ainda que esteja morto, viverá. Porque o Senhor, Ele vem trazendo uma percepção diferente para nós. Não é segundo o que o homem está falando, é segundo o seu poder que opera em nós. Irmãos, nem todo dia são dias bons. Nós enfrentamos lutas, e tem dia que essas lutas batem forte. Mas o nosso Deus, Ele é maior. A palavra do Senhor nos diz que se os nossos olhos continuarem nele, Ele fará infinitamente mais do que tudo aquilo que nós temos pedido, ou pensado, ou ansiado na sua presença. Para o homem não tinha solução para aquela criança. Mas Jesus disse, vamos, eu vou até a sua casa. E ao chegar na casa de Jairo, muitas pessoas já estavam chorando a morte daquela criança. Já estava velando aquela criança. Jesus mandou que todos saíssem. Saiam, todos. Sabe por quê, irmãos? Porque em muitas situações as multidões só te atrapalham. Em muitas situações o muito falar das pessoas não vai te ajudar. O que vai te ajudar é você se voltar para o Senhor, é você reconhecer Jesus no seu caminho, é você olhar para Jesus, porque muitas vezes, irmãos, na multidão de conselhos há confusão. Nós sabemos, irmãos, que lá em Provérbios nós vemos, irmãos, o texto que diz, na multidão de conselhos há êxito. Mas, irmãos, bons conselheiros, que estão alinhados com a palavra de Deus, você tem êxito no que você está fazendo. Mas eu quero falar uma coisa para você. Tem muita gente que entra no seu caminho e vem te dar conselhos que não é da parte do Senhor para você. E muitas vezes nós somos levados, nós nos deixamos levar por essas pessoas. E nós nos esquecemos, irmãos, que da mesma forma com que Deus está trabalhando, Satanás também está ao nosso derredor, está buscando uma maneira de nos tragar, de tirar a nossa fé, de acabar com a nossa esperança. E muitas vezes nós damos ocasião a isso, irmãos. Muitas vezes nós perdemos a bênção de Deus nas nossas vidas, porque nós damos ocasião a Satanás. Porque Satanás vem disseminando uma semente do mal, e nós, ao invés de repreendermos essa semente, nós começamos a olhar como se aquilo fosse o correto. É verdade. É, bem que fulano falou. É isso mesmo. É, fulano está certo. Cadê o seu joelho dobrado? Cadê a sua fé no Senhor? Muitas vezes a multidão nos atrapalha. Irmãos, e Jesus tirou todas aquelas pessoas e deixou consigo Pedro, deixou consigo o pai. Foi lá, irmãos, até onde estava aquela menina.
E Jesus disse, ela não está morta, mas dorme. Porque para Jesus, irmãos, a morte não é o fim. Porque para Jesus, irmãos, não há barreiras que ele não possa transpor. Não há nada que ele não possa fazer. Então Jesus vem e manda que aquela menina se levante. E aquela menina se levanta. E o fôlego de vida volta àquela criança. Porque ele é o dono da vida. A nossa vida está nas mãos do Senhor. Se o Senhor disser sim, é sim. Se ele disser não, é não. E muitas vezes a gente quer questionar a Deus, a gente quer falar mais do que ele. Ah, irmãos, quem somos nós diante da glória do Senhor, diante do seu poder, da sua majestade? Ele é maior, ele conhece aquilo que está oculto. O que não foi revelado a nós, ele já sabe. Lá na frente ele já conhece, eu tropecei aqui e eu estou reclamando aqui, mas lá na frente ele já sabe porque eu tropecei aqui e o que eu estou aprendendo com esse tropeço e aonde eu vou chegar lá na frente, porque ele já está lá, ele está aqui comigo, mas ele já está lá, porque ele é maior do que tudo isso, porque a mão dele está sobre nós e nos conhece. Irmãos, nós não podemos limitar o poder de Deus. E vós, quem dizeis que eu sou? Quem eu sou para você? Quem é Jesus para você? Como você enxerga Jesus na sua vida, na sua história? Quem é Jesus no seu coração? Como você se relaciona com Ele? Como você o enxerga? Como você o vivencia? Oh, irmãos, nós precisamos conhecer a Jesus. E se nós queremos uma íntima comunhão com Ele, nós precisamos ler a sua palavra, conhecer a sua palavra, nós precisamos olhar para Ele, nós precisamos fechar a porta do nosso quarto, orar, falar com Ele, se relacionar, irmãos. Como eu vou ser íntimo de alguém que eu não me relaciono? Como eu vou dizer que eu tenho intimidade com você, se eu não sento com você para conhecer você? Intimidade se dá no relacionamento. Nós precisamos conhecer ao Senhor. Se nós queremos realmente, irmãos, experimentar o sobrenatural de Deus nas nossas vidas, nós precisamos reconhecer o Senhor nos nossos caminhos. E nós precisamos olhar para Ele com um olhar diferenciado. Nós não podemos perder a nossa reverência, o nosso amor. Nós não podemos perder a nossa comunhão com Ele. Nós precisamos ansiar, desejar ardentemente. Como é triste, irmãos, ver cristãos com 10, 15, 20 anos de cristão e não conhece a palavra de Deus. E tem coragem de falar para mim que nunca leu a Bíblia. Irmãos, pelo amor de Deus, pelo amor dele mesmo, me ajude. Irmãos, nós precisamos nos relacionar com o Senhor. Conheça o Senhor. Irmãos, quando nós vamos lá para o Antigo Testamento, nós estamos lendo num grupo que nós temos no WhatsApp, nós fazemos a leitura da Bíblia e nós vamos começar amanhã a leitura de 1 Samuel. Mas até aí, irmãos, tudo que nós vimos foi um Deus que se revelou ao homem. Um Deus que se apresentou ao homem, um Deus que se mostrou ao homem. Eu sou todo-poderoso, eu sou um Deus zeloso, eu sou um Deus detalhista, eu sou um Deus amoroso, mas eu também sou um Deus de juízo, eu sou um Deus de justiça, eu sou um Deus que te ama, mas também sou um Deus que te corrijo. Se relacione comigo e você vai me conhecer. Você quer as bênçãos que eu tenho para te dar? Eu tenho bênçãos para você sim, mas eu quero relacionamento contigo, porque o relacionamento é maior do que as bênçãos. Nós nos relacionarmos com o Senhor nos faz experimentar o sobrenatural dele nas nossas vidas. Nos faz experimentar algo que vai além da nossa percepção, da nossa compreensão. Quer ter algo da parte de Deus, se relacione com Ele. Quer ter uma bênção extraordinária da parte de Deus? Deus tem isso para as nossas vidas, mas nós temos que pagar um preço de relacionamento com Ele. Porque se nós não nos relacionarmos com o Senhor, irmãos, nós não temos como entender os propósitos de Deus para as nossas vidas.
Deus tem propósitos, irmãos, que precisa que eu e você se relacione com Ele para conhecer. Como Deus vai te levar, vai fazer algo com você quando você não o conhece. Quando você não sabe quem Ele é, quando você não se relaciona com Ele, como você vai experimentar o que Deus tem para você? Como você vai experimentar a glória de Deus, o sobrenatural dEle na sua vida? Nós precisamos conhecer ao Senhor. E para isso, irmãos, nós precisamos crer no poder dEle. Nós precisamos orar com fé. E nós precisamos confiar que Ele está cuidando de nós. Noite de Santa Ceia. Eu convido você esta noite a refletir. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus na sua vida, na sua casa, no seu coração, no seu caminho? Quem é Jesus? E a partir desta pergunta, você vai tomar a Santa Ceia entendendo o que Ele quer para você. O que Ele quer de você esta noite. Só pegue o pão e o cálice quando você entender tudo aquilo que Deus revelou em Jesus Cristo para a sua vida. Nós precisamos nos relacionar com o Senhor. Eu convido você a se colocar de pé esta noite. E eu quero finalizar esta palavra orando com você. Quando o Senhor falou comigo esta tarde, foi esta tarde, irmãos, foi esta tarde, eu sentada lá no meu computador, e quando o Senhor falou comigo, e você, quem eu sou para você? Eu comecei a falar tantas coisas, Senhor, o Senhor é a minha vida, o Senhor é a minha essência, eu nem sei onde eu estaria se não fosse o Senhor, eu não sei o que seria da minha história se não fosse o Senhor. E eu comecei a falar, e o Senhor começou a ministrar em meu coração, e o Senhor disse para mim, mostre para as pessoas esse Cristo. Apresente Ele para as pessoas. Mostre para as pessoas este Cristo que você diz que você ama tanto. Porque é isso que eu espero de você. O que eu requero de você nesta noite é que você leve a minha palavra sem olhar para as adversidades. Porque é muito fácil, irmãos, a gente desanimar diante dos nossos problemas. O nosso olhar natural nos leva a isso. Mas o Senhor nos manda olhar além daquilo que está diante dos nossos olhos. A gente precisa viver do sobrenatural do Senhor, daquilo que nós ainda não estamos enxergando. Talvez dentro da sua casa ainda não está como você gostaria que estivesse. Talvez a sua família não está exatamente como você queria que estivesse. A minha também não. Eu não posso ser hipócrita e dizer para você que tudo é da margarina delícia na minha vida, irmãos. Não é. Todos nós enfrentamos batalhas diariamente. Mas o Senhor nos chama a um relacionamento com Ele, que vai além dos nossos problemas. E quando nós fazemos isso, irmãos, nós experimentamos algo que vai além da nossa visão natural. E é o que Ele quer para nós esta noite. Por isso eu convido você esta noite a fechar o seu olho comigo. E a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, falando contigo esta noite. Tocando em teu coração esta noite. E dizendo a você que não é o fim. Que só Ele sabe, aleluia. Só Ele sabe o momento, o fim e a hora. Que o que Deus tem reservado para você está além daquilo que os teus olhos estão enxergando. E Ele convida você a olhar com o teu olhar espiritual esta noite. A enxergar pela perspectiva dEle esta noite. A olhar para Ele, para olhar para o que Ele tem reservado para você. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia.